Boa noite para quem está chegando aqui no YouTube. Vão chamando seus amigos, chamando as pessoas para entrarem na live de hoje. Mais um case para contar. Oi, Ju! Boa noite! Seja bem-vinda. Hoje vamos contar mais um case de mais um aluno nosso. Então, quem quiser assistir aos cases, eu vou deixar os cases liberados aqui até domingo, tá? Eu ia falar até sexta, mas vou deixar até domingo. Então, ó, vai ficar o case da Renata, que foi na segunda, da Júlia, que foi ontem, hoje do Sávio, e se amanhã eu fizer também o do Douglas. E aí nós vamos ter os nossos 4 cases. Eu não vou fazer na sexta-feira, porque eu não vou conseguir estar aqui às 19h03. Então, eu não vou fazer a live na sexta. E aí, no próxima turma, eu trago mais cases, mais alunos, para vocês irem conhecendo como eu conto as histórias. Eu tenho um recadinho para vocês. A partir da semana que vem, que eu sei que vocês estão aqui, vocês me seguem lá no Instagram também. O pessoal que está indo para o Instagram, a gente está lá no YouTube. Então, o pessoal que está aqui no YouTube, né? Eu sei que vocês me seguem lá no Instagram, a gente vai mudar o Instagram, tá? Então, eu vou tirar, a gente vai parar ali, a gente vai parar o Instagram que a gente está usando, esse que a gente está aqui aberto agora, e a gente vai migrar para um outro Instagram. E por que a gente vai fazer isso? Eu já estou antecipando para vocês que estão aqui, que são queridas, seguem a gente, fazem tudo, e eu quero que vocês estejam lá no novo. Esse meu antigo, ele é bem antigo, né? Então eu criei em 2016. E quando eu criei esse Instagram em 2016, eu usei automação para ele, eu fazia agendamento que o Instagram não permitia, mas eu não sabia, gente. Em 2016 eu não sabia nada de Instagram. Simplesmente saía fazendo as coisas achando que eu estava fazendo correto. E aí depois eu descobri que o Instagram não aceitava certas coisas que a gente fazia de automação. A gente parou tem muito tempo, então desde 2016 que a gente já não usa mais as automações, mas eu percebo que por mais que eu me esforce o máximo que eu faço, eu não consigo fazer com que o Instagram entregue para todo mundo, porque lá atrás ele me penalizou por isso, e hoje, por mais que eu tente mandar postar várias vezes ao dia, fazer os stories, eu vejo que o alcance ele é muito baixo, que várias pessoas que me seguem e que veem o nosso conteúdo não conseguem receber todos os conteúdos sempre. Então a gente está indo para um outro que é menor, ele está com 2.600 pessoas, mas ele já foi criado dentro das métricas do Instagram. Então eu entendo que lá ele vai crescer bonitinho, assim como o nosso YouTube. A gente cresce aqui organicamente, eu fico muito feliz por isso, porque a gente começou o nosso... Oi, Paty, a gente está lá no YouTube hoje. A gente começou o nosso YouTube com 40 inscritos em julho e a gente agora em janeiro está com quase 850 e a gente está seguindo aí todos os padrões que o YouTube deixa e a gente, graças a Deus, está crescendo super rápido. Então, para evitar que eu fique me esforçando do jeito que eu tô, para não ter resultado, a gente vai fazer essa migração. Então, eu vou avisar vocês, vocês vão ter aí as informações em breve, mas eu já vou avisando quem já quiser ir seguindo, eu vou mandar aqui para vocês que são pessoas que estão sempre comigo, são meus grandes seguidores aqui, apoiadores do meu processo, da minha empresa, eu já vou mandar para vocês já irem migrando para lá, para levarem os seus amigos. Eu vou ter que avisar a Jaque, que eu vou ter que mudar o meu perfil lá, e aí a gente pouco a pouco vai desativar o nosso perfil do Instagram. Então, vai ficar lá só com um aviso de que a gente está no outro, e aí as pessoas que chegarem lá sabem que elas vão ter que migrar para esse novo Instagram, tá bom? E para a gente começar, deixa eu contar então do nosso convidado do dia. O convidado de hoje é o Sávio. Agora, o Diago, de tanto eu falar Sávio, tô começando a decorar que é Sávio, tá? Tô botando aqui na cabeça que é Sávio. Então, Sávio, porque o nome dele é Diago, com D de dado, mas aí, né, fica tão difícil, as pessoas acabam achando que é Tiago, então vira logo Sávio, que é o segundo nome do Diago. Bom, o Sávio, ele foi meu aluno na minha primeira turma de inovação. Então, para quem assistiu a Semana Sua Carreira no Topo, sabe que lá eu falo, né, que eu fui convidada para dar aula numa instituição de ensino. Meu primeiro convite foi um convite para dar aula de inovação, especificamente Design Thinking, que é uma metodologia que para mim é uma das
metodologias mais importantes que tem hoje dentro do processo de inovação. Quem está dentro do curso aprende toda essa metodologia porque ela está dentro de todo o escopo que eu desenhei do processo, da minha própria metodologia, e ela fica lá integral. E aí o Diago Sávio foi meu aluno nessa primeira turma, tem uma história super bacana para contar, e desde que ele começou a aplicar de fato... Oi, Paty! Eu vi que você falou que você estava lá, mas gostei. Depois que eu peguei e vi, né, o Sávio começou a colocar efetivamente em prática o conhecimento dele, os aprendizados que ele teve aqui, ele começou a ter muito resultado. E aí, né, foi o que eu botei ali no post, ele chegou a 300% de aumento salarial. Então, hoje ele vai contar para vocês essa trajetória, como é que ele está hoje. Então, já vou chamá-lo aqui para a sala. Vai ser super legal o papo hoje. Aproveita para perguntar, porque ele já é uma pessoa que, ó, já está fazendo isso de 2018, né, 2017 para cá, final de 2017, 2018 para cá. Então, ele tem uma história bacana para contar para vocês, tá, gente? Então, ó, perguntem, aproveitem para perguntar. Oi, Sara, tá aí rindo, né? Pois é, estava aqui nos bastidores acompanhando. Ai, E é isso, assim, parece mágica. Eu mandei assim um link para alguns amigos, né? Parece mágica, mas na verdade tem uma grande trajetória, né? E uma grande entrega nesse processo. Boa Ó, noite, pessoal. tem uma trajetória, tem uma consistência nessa trajetória, que é o mais importante, né? É a consistência nessa trajetória. E no final, que é o que eu sempre falo, e aí trazendo um parêntese, né? Essa semana eu recebi um e-mail de uma pessoa falando assim: ah, Lilian, se eu entrar no seu curso, você garante que eu vou conseguir um emprego? Eu falei, eu não posso garantir, qualquer pessoa que te garanta qualquer coisa vai mentir. Porque o que você tem, a minha parte, eu garanto que o conteúdo que eu ensino vai fazer você chegar lá, sim. Mas se você não aplicar, não adianta nada. Então tem um monte de gente, né, que fez e que não aplicou. E aí, se não aplicar, não tem resultado, gente. Simples assim. A vida só gera resultado quando a gente aplica. E você é um aluno exemplar, que aplicou tudo, que fez, aí sim, aí você tem uma história excelente para contar, entendeu, sabe? Eu lembro que nas suas aulas, assim, eu já falava assim, olha só, o design thinking já está na minha veia. já tá passando aqui já. É E foi verdade. isso, assim, dentro dessa construção, dessa Muito, trajetória. muito bom. E sabe, olha só, para a gente começar, me conta, né? Conta para o pessoal que está aqui quem é o Sávio, né? Já deu para perceber pelo sotaque que não é daqui não é um carioca, então de onde você é, a sua história aí de carreira, e aí a gente começa a contar depois quando você fez essa virada de chave, todo esse crescimento. Ah, pois é. Então, eu sou de Natal, né? Eu sou potiguar. Eu troquei, né, a forma com que eu me apresento nos lugares, porque é meio que difícil para mim me apresentar como Diago, porque na verdade o meu sotaque é Diago, né? Porque eu sou do Nordeste. E aí, quando eu me apresentava como Diago, nem todo mundo me entendia, né? Porque não é normal essa fonética, né? Aqui no Rio, em São Paulo. Não, Pois é, e aí eu vi que Sávio eu ia falar da minha forma e todo mundo ia entender e todo mundo ia replicar. Às vezes eu ia compor Flávio, mas, mas gente, pelo menos melhora. gente, mas como assim a pessoa acha que é um Flávio? Gente, mas é porque gente, mas é porque não tem nem a fonética. Pois é, eu não sei, eu acho que eu tenho um problema na fala, depois eu vou tratar isso. Sensacional, gente, mas já ficou mais fácil, né? Pelo Pois menos é, é menos gente se enrolando com você, né? pois é, exatamente. E assim, eu primeiro me formei em publicidade e propaganda, lá em 2014, eu me formei em Natal ainda. E ainda durante a minha formação, né, eu tive a oportunidade de trabalhar e estagiar, né, em várias formas que a comunicação nos apresenta, né, tudo aquilo que eu me identificava, eu fui ali experimentando, eu fiz assim, tem que aproveitar que eu estou aqui dentro da universidade. Como eu também tive esse privilégio, né, de assim, não ter que arrumar um trabalho para pagar logo, eu aproveitei isso ao máximo. Sim. E aí, logo em seguida, eu tive a oportunidade de trabalhar na Petrobras, ainda dentro da universidade, trabalhar na comunicação, lá como auxiliar. E assim, já aí eu já tive acesso, né, a essa estrutura corporativa e à comunicação corporativa como um todo. E daí, Você é então, formado em quê mesmo, sabe? foi Você é formado em marketing? em publicidade e propaganda, comunicação social, publicidade e propaganda. E aí,
depois teve uma reestruturação na comunicação da Petrobras e eu já, desde que eu tinha entrado dentro da universidade, eu falava assim, mãe, depois que eu me formar, eu vou embora. Eu já preparava já o meu pai e minha mãe já, que tipo assim, olha só, eu vou voar por aí. Não sei até quando, mas eu vou voar por aí. Então já para não ter problema quando eu decidisse ir. E aí teve uma reestruturação da Petrobras e eu recebi os meus, eu era prestador de serviço, né? E aí eu recebi a minha rescisão, fiz, agora ou nunca. E montei meu plano lá, eu me organizei financeiramente para me manter durante pelo menos 6 meses. Peguei rescisão, era pouco dinheiro, né? Assim, na frente do que as pessoas ganham, às vezes, de rescisão de muito tempo. Mas era o suficiente que eu ia conseguir me organizar, né? E para uma pessoa que está começando a trabalhar agora, tipo, qualquer dinheiro é muita coisa. É verdade. E aí me organizei e aí vim para cá para o Rio. Em busca de fazer especialização. Não só assim, eu vou para o Rio tentar minha vida lá, sabe? Não. Eu vou fazer especialização e aí, em paralelo à especialização, eu vou buscando alguma coisa. E aí foi onde eu entrei para fazer o MBA, né? E aí foi lá que eu te conheci. Eu ainda estava durante suas aulas. Como tem gente nova aqui, eu vou pedir para você repetir a história de como é que você foi parar na minha turma. Porque você não era para ser meu aluno. Conta essa história pessoal que é divertida. Não, muito legal. Porque assim, eu sempre fui essa pessoa meio que comunicativa, que, sabe, não tem vergonha, porque eu não já tenho, é a minha máxima. Então, quando a gente recebeu os materiais de Design Thinking, iam ser divididos e iam ser turmas multidisciplinares, né? Então, iam misturar os cursos de MBA, iam colocar a gente junto com outras turmas. E aí eram 2 professores. A gente recebeu o material todo com antecedência. E aí tinha um professor lá com umas telas bem escuras, uma coisa assim meio estranha, e tinha a Lilian com as coisas bem didáticas, tudo colorido. E aí eu fiz o louco. Eu entrei na sala errada. Eu estava determinado para ir para outra turma. E aí eu entrei na sala errada. E aí eu assisti a aula e eu fiz assim, professora, eu estava na outra turma, mas eu vim aqui porque o seu material é mais legal. Não me denuncie. Fábio me deixou numa saia justa, gente, para começar. Que ele me manda uma dessa, isso criou uma quizumba depois, porque aí os outros alunos ficaram sabendo que ele fez isso, aí quiseram fazer isso também. Ele não podia ter feito, mas aí quando descobriram, acho que já tinha passado não sei quantas aulas, então eles já não podiam mais te tirar, né? Foi uma coisa Exatamente. assim, né? Porque exatamente, se eu voltasse para outra turma, eu ia perder a aula da outra matéria que estava sendo em paralelo, porque elas estavam sendo trocadas. E aí eu esperei passar uma, passar 2, aí na terceira eu fui falar lá com o pessoal da coordenação, olha só, eu troquei a turma, e eu não especifiquei que foi de propósito, né? Eu troquei a turma. E agora não tem como trocar. Agora eu preciso que, né, mande a minha presença, ela tá aqui, minha nota também vai ser aqui. Aí, enfim, tudo resolvido. Não, muito bom. Agora, ó, parênteses fechado. Muito bom. Minha disciplina foi uma das primeiras, né? Do MBA, se eu não me engano. Eu acho que não era uma de final de disciplina. Eu acho, foi ainda no primeiro semestre do MBA. Sim. Eu acho que teve um bloco de algumas matérias e depois teve a sua. E assim, para mim foi um super diferencial. Eu ainda estava. Acho que foi. Eu acho que foi a segunda, ou se não foi a primeira ainda. Sim. Eu ainda estava desempregado, então, inclusive, eu super me dediquei no projeto de Design Thinking. Fiz lá um aplicativo, meu primeiro aplicativo, minha primeira sistematização de um aplicativo. Fiz lá ele em PowerPoint, a gente apresentou lá, ele todo interativo, a turma toda, nossa, que legal, não sei o quê. Foi desafiador, porque as pessoas querem usar a inovação só para pensar numa melhoria. E Diago já foi para a galera de TI, já pensando em aplicativo. Aí botou todo mundo coagido na sala, coado, para as entregas que vinham na sequência, mas deu tudo certo. Ainda bem que era na última data. Não, pois é. E assim, e a gente fez isso, mas muito no sentido de, tipo assim, vamos usar essa experiência ao máximo. Então, a gente fez protótipo de papel, a gente usou post-it, do jeito que a professora tinha falado que era para fazer, a gente foi seguindo, eu fiz, professora, vem cá, olha aqui se está tudo ok, se é isso mesmo.
a gente vai fazer assim, assim, assado. E aí, quando foi no dia da apresentação, eu consegui meu primeiro emprego aqui no Rio de Janeiro. Que bom, muito bom. E aí conta, mas tem assim, só para lembrar, depois que você aí terminou a disciplina, tá bom, você conseguiu o seu primeiro emprego na área de comunicação, né? Em comunicação, que é onde você trabalha até hoje, né, com comunicação, mas naquela época você ainda não tinha aplicado, né? Acho que você só aplicou na disciplina e depois e parou, né? Você só voltou a aplicar novamente a metodologia no final do MBA, né? Pois é, exatamente. Assim, aplicar a metodologia, na verdade, quando isso começou a acontecer, eu comecei a fazer isso também dentro do meu trabalho, né? Enquanto comunicação. Enquanto diretor de arte, né? Que eu estava ali, e, inclusive, eu usei esse discurso na minha entrevista, dizendo assim, olha só, eu faço layouts, né? Eu crio arte, né? Como é conhecido normalmente, né? Criar artes. Eu falo layouts, né? Porque não necessariamente é uma arte, né? Mas eu crio os layouts pensando em como é que as pessoas vão receber. Então, esse discurso pensando no cliente, pensando no momento que o cliente vai receber, era muito design centrado no usuário, né? E era esse discurso que eu tinha aprendido dentro das aulas de Design Thinking. Então, já foi o primeiro passo para mim, e eu acho que isso já foi um grande diferencial, né? Das pessoas perceberem valor no meu trabalho. Para além ele domina Photoshop, ele domina Illustrator, ele domina... Porque isso todo mundo domina. Mas como você utiliza aquele seu conhecimento, né? É diferenciado, então isso também ajuda você, né, a perceber a partir desses ensinamentos, né, do Design Thinking. É isso aí. E uma coisa que você falou agora, que eu falo muito para as pessoas, e achei ótimo você trazer isso no teu discurso, é que quando a gente tem um currículo que é muito parecido, ou seja, quando o nosso currículo, o que a gente fez, os cursos, eles são muito similares a todo mundo, você está concorrendo muito de igual para igual, né, num processo seletivo. Porque você tem Photoshop, eu também tem. Aí eles vão olhar o quê? Se eles acham o seu desenho mais bonito ou o do cara mais bonito. Agora, quando você tem um outro conceito por trás, uma outra forma de aplicação e, consequentemente, um resultado mais estratégico para a empresa, aí o teu currículo descola da concorrência. Porque aí não tem aquele outro pessoa que tem um Photoshop. Tá, o cara tem Photoshop, mas você tem o Photoshop e uma visão de posicionamento diferenciada, de enxergar realmente o que precisa. E eu acho que é aí que está a grande cereja do bolo. E aí eu acho que começa a tua história Qual foi a empresa que você... Porque você estava numa empresa, outra pessoa estava numa empresa e aí você foi indo para uma outra, né? E 6 meses depois, foi muito curioso, porque na minha entrevista, agora a gente está relembrando aqui, eu lembrei, na minha entrevista, foram 25 pessoas fazendo o processo seletivo. E aí tinha uma prova e tal, e aí me chamaram para a entrevista, eu fui o primeiro de 3 pessoas. E aí eu conversei com o meu gerente, né? E aí ele fez assim, olha só, vou dar a oportunidade de conversar com essas outras pessoas que estão aí, mas depois a gente conversa. Já saí com quase um sim ali, né? Uau. E eu super, não, tudo bem, conta comigo. E aí, mas mesmo assim, né, eu ainda fiquei aquela, vou esperar a ligação, porque vai que, né? Sim. E muito por essa postura, né? De saber como eu aplicaria esses meus conhecimentos com base para quem eu vou entregar, né? E aí, depois disso, eu mudei o meu gerente quando ele falou assim, eu sei que eu não vou ficar com você aqui muito tempo, e aí, mas por favor, venha com a gente, né, ajudar a estruturar. Então, eu passei lá 6 meses. 6 meses depois, eu tive a oportunidade de ir para uma outra empresa, já ganhando aí mais 25% do meu salário, do que eu já estava ganhando. 25%? Era 25%, era mais ou menos isso. Eu vou botar o meu método assim, 25%. Porque todo mundo, gente, eu falei assim, gente, eu vou mandar os e-mails, vai parecer que eu tô mentindo, mas todo mundo ganhou 25%, 23% de aumento. Pois é, esse já foi o primeiro, assim. E aí depois eu tive e isso foi de uma empresa para outra, né? Depois, quando eu entrei na segunda empresa, que é uma empresa de administração, ela super com aquelas estruturas meio sérias, meio duronas, sabe? E aí, é aí que tá, né? Quando o terreno não é fértil, como é que a gente vai aplicar inovação nesse terreno pouco fértil? E aí já começa um pouco, né, dos ensinamentos. Pô, a gente precisa começar
a ganhar a confiança das pessoas e fazer com que elas percebam que ali existe uma série de possibilidades. E aí foi onde eu comecei a conseguir conquistar, né, as pessoas em relação a conquistar confiança enquanto marketing. Eu era assistente, eu entrei como assistente. A organização ela não tinha estrutura de marketing, ela já tinha tido um ano antes, ou um pouco mais do que isso, com gerente, analista e assistente, mas aí tinha sido desmontada. Antes de mim tinha uma outra pessoa, mas aí me colocaram lá como assistente. E aí eu fiz, beleza, eu sou profissional de marketing aqui, eu preciso assumir esse papel. E aí eu fui fazendo essas conquistas, então trazendo para junto comigo o TI, né, o pessoal de desenvolvimento, tanto o pessoal de suporte também, entendendo como é que as coisas aconteciam ali, entendendo também o fluxo de aprovação, né, o que o diretor ele entendia como valioso para aprovar alguma coisa, para aprovar uma inovação, porque inovação por inovação, né? E assim, o primeiro... Como é que você percebeu? Olha, vou até te botar aqui um parênteses. Como é que você conseguia perceber isso já? O que é importante para o diretor? Eu adorei essa frase, sabe? Porque isso foi uma das coisas que, inclusive, na semana... Acho que foi na semana de aquecimento, né, gente? Que eu acabei falando disso, da importância da gente entender o que o diretor precisa. Porque a gente precisa falar a língua dele, entregar. E na semana eu também falei muito sobre isso. Como é que você conseguia identificar ali quais eram as necessidades de um diretor? Então, hoje, quando eu tenho um pouco mais de abertura com os diretores, eu falo assim, então, o que você precisa? Qual é o problema? Me diga sua dor, né? E aí, hoje eu já falo um pouquinho mais aberto, assim, dependendo da abertura. Mas naquela época eu era um pouco menos experiente. E aí eu ficava tentando entender mesmo, entender os mecanismos, assim, as expressões dele em relação às coisas, sabe? Aí me apliquei muito PNL. É isso aí. E as pessoas diziam como é que ele se comportava. Então, assim, se ele faz uma pergunta para você, era uma das coisas que as pessoas, né, que já tinham trabalhado em gerência e outros níveis, que eu comecei a ter conexão. Eu falei assim, olha, ele é assim, se ele pergunta alguma coisa para você e você meio que fica meio em dúvida, ele já vai passar para outra coisa, porque ele é super ocupado. E eu acho que toda a diretoria é assim. Ele era um pouquinho mais energético, digamos assim. Mas aí, assim, eu já ia para ele com as possíveis respostas do que ele iria me perguntar. Então, de acordo com o que eu ia observando, a forma com que ele geria, o que era importante para ele enquanto diretor, enquanto empresário, né, empreendedor, eu já ia percebendo aquilo ali e incluindo essas coisas dentro do meu projeto, dentro daquilo que eu estava querendo fazer para ele. Eu acho que é um dos outras questões do design thinking, né? Porque quando a gente pensa e quando a gente fala assim, o usuário no centro, parece que é só o cliente final. Mas o diretor, ele também vai fazer uso daquela ferramenta. O pessoal do comercial também vai fazer uso daquela ferramenta. O pessoal do atendimento também vai fazer uso daquela ferramenta. Então, a necessidade que a gente tem, né, de ouvir todos esses stakeholders para poder propor alguma coisa interessante. E aí, ganhar a confiança do diretor era um desses caminhos. É isso. Maravilha. É isso. Você continua contando a parte daí. Porque é exatamente isso que eu falo. Então, assim, eu achando o máximo você trazer. Porque, assim, você está trazendo que você fez a prática do que foi falado semana passada e a gente sequer combinou. Então, eu estou achando maravilhoso. Porque aí aqui é para vocês verem como é que, de fato, a metodologia tem um caminho passo a passo que faz a pessoa chegar lá no resultado. E aí me conta, você fez isso e aí? O que veio na sequência? Então, o terreno não era fértil, né? E aí eu comecei a arar ali, né? Dar um jeitinho. E aí eu tive a oportunidade de tocar, né, o projeto de reestruturação do novo site da empresa. E aí, após isso, e aí eu usei todas as técnicas de design thinking possíveis, mesmo sem eles perceberem. Não precisa dizer que você está aplicando design thinking em inovação. Não precisa. Porque se você começar a colocar nome difícil, pode ser que aconteça duas coisas, né? Que legal, vamos ver, né? Isso pode ser. Mas às vezes, quando a terra não é realmente fértil, vão olhar para você e vão dizer assim, tá maluco? Tá fazendo o quê? E aí você precisa realmente falar a linguagem daquelas pessoas, né?
E, e aí, depois disso, eu vim ter a oportunidade de ser promovido a coordenador. Então, de assistente a coordenador. E aí já estava ali, já estruturando a minha equipe, né? Enquanto coordenação. Ai, que legal! Ah, eu acho o máximo essa história. Ainda mais que é um salto. E assim, é interessante, né? Porque, por exemplo, uma das coisas que muita gente me pergunta e fala, mas é diferente, porque na minha empresa tem módulos, tem estrutura, na minha empresa é tradicional, gente. 100%, assim, eu só vou falar 100%, porque as empresas que são muito pequenininhas não são assim, realmente. Mas qualquer estrutura empresarial, ela vai ter ali umas regras. Mas se você fizer um bom trabalho, a empresa ela burla as regras por você, porque ela precisa manter você dentro da empresa. Então, se a gente parar ali, podiam ter colocado você, sabe, de assistente para um analista. Só que eles não te prenderiam na empresa, você sairia, porque você já era mais do que isso. Então, a empresa, quando ela percebe que ela tem um talento na mão e que ela vai ter valor, né, ela vai conseguir ganhar coisas por conta daquela pessoa, a empresa vai se esforçar para fazer essa pessoa ficar. E esse esforço vai ser fazendo isso que eles fizeram com você. Depois de lá, você saiu, né? Você acabou sendo convidado para um outro lugar. Pois é. Daí eu já. Porque assim, é aquela coisa, o terreno não é fértil, né? E a gente começa a ficar assim, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. É verdade. E aí eu terminei me desligando de lá, né? E aí, claro que fazendo toda aquela questão, a confiança que me passaram, né? Que me atribuíram, eu não ia deixar de qualquer forma. Então, fiz toda a passagem da bandeira, toda a passagem do bastão, tudo cuidado, né? Ajudei, inclusive, a fazer a seleção da pessoa que iria me substituir. E foi super interessante, assim, esse processo. E aí me desliguei, eu fiquei um tempo disponível. É o risco que a gente assume, né, ao se desligar de algum lugar. Mas continuei buscando e fazendo curso, enfim. Depois eu entrei na Credilink, que é a minha atual empresa. E lá eles já utilizavam as metodologias ágeis para desenvolver. Então, assim, era um ambiente ainda mais que fértil, né? Porque a gente fala que o design thinking é a criação o design do serviço, né? E a agilidade é a forma de conseguir fazer com que ele venha a acontecer, né? Sim, é verdade. E aí você ficou lá, você entrou lá com o quê? Olha, deixa eu só passar aqui, peraí, que eu tava esquecendo. Ó, Cristina Camilo falou que seu novo nome tem que ser Sávio Suga Sagaz. Que você está Muito sempre bom. apaixonado. E a Adelaine, boa noite a todos. Boa noite, então boa noite. Gente, eu já tinha mandado para todo mundo que está aqui, né? Então, Ju, Boa Renan, noite, boa noite. Ô, Cris. tá? Então, tá aí, ó. Mais gente aí contando. Você entrou lá, então, na Credilink. Na verdade, você entrou, depois saiu, depois voltou, né? Então, você vai Pois contar é. que tá mudando. Você entrou na Credilink como coordenador já? Eu não lembro. Não. Aí já foi assim, eu fui de coordenador para analista, né? Porque aquela coisa, você tá lá, você tá em jogo, né? Sim. E aí foi com o salário mais baixo mesmo, e aquela coisa assim, na hora que a gente tá migrando, a gente tem que aceitar mesmo, né? E tava no nível de que, assim, preciso, senão, Sim. não consigo me manter no Rio de Janeiro. Não, e era uma oportunidade também de você apresentar uma estrutura, né? Então, uma vez que você conseguiu aplicar numa estrutura que era Infértil. infértil, então ir para um lugar que ia te abrir portas, né? Exatamente. E assim, foi muito legal, assim, foi um match super interessante junto com o time. As pessoas são incríveis, eu tive acesso à estrutura mesmo, o marketing que a gente trabalha hoje é o marketing ágil, e eles estavam no início da implantação do marketing enquanto agilidade. Então a gente teve aí o formato, né, o multidisciplinar, o time de marketing multidisciplinar, então era eu de comunicação, o meu gerente, que era nosso PO, né, que é nosso PO, ele é design industrial, enfim, com todas as suas especializações. A gente tinha também o Scrum Master. Nessa estrutura, a gente também tinha uma pessoa que era web designer e tinha também um desenvolvedor front-end. Então, assim, o serviço que a gente entrega, né, e a comunicação que a gente entrega é muito digital. Então, nada mais justo do que a nossa equipe estar majoritariamente digital, né? Além das pessoas que cuidam do processo.
Então, assim, eu tive a oportunidade de ver na prática como que é essa estrutura e praticar e conhecer, né? Eu só conhecia a agilidade, assim, de participar de curso e tal, mas tentava aplicar alguma coisa, mas é diferente quando todo mundo está aplicando. Sim, exatamente. E, e aí foi isso. E depois teve a oportunidade de mudar de novo para uma instituição Isso aí, do bom, terceiro aí você setor. você acabou participando de um outro processo seletivo, né? Pois é, na verdade, isso foi um amigo do MBA que me indicou e para essa oportunidade, né, nessa instituição. E aí eu fiquei lá durante 1 ano e meio, nesse processo, no meio da pandemia. Eu ainda consegui uma promoção no sentido de aumento salarial, né, e assim, super significativo. E aí, depois o pessoal da Credilink me ligou perguntando se eu teria interesse de retornar, e aqui estou eu. Não, e foi agora no final do ano, né? Sim, sim. Não foi tem muito tempo, assim, gente. Eu já tô falando ali da pandemia já super consolidada, já aqui, as empresas que estavam mal, já indo super mal, e você foi convidado para voltar para a Credilink, recebendo um aumento para voltar, né, também. Então, tendo um Pois aumento. é, exatamente. Se for olhar assim, o que eu ganhava, o que eu ganho, olha só, tem uma diferença bem interessante, viu? Que legal. E agora você está lá como coordenador. Nada, eu sou analista de comunicação, ou analista de marketing, né? Agilista. No Olha, caso, hoje, antes eu dizia que era ágil, né? Analista de marketing ágil, porque o marketing é ágil e eu fazia parte. Agora eu estou como agilista porque eu também sou eu trago um pouco, né, das experiências enquanto agilista, né? Enquanto pessoa da agilidade para dentro do time também. Então, porque assim, a agilidade, por mais que todo mundo ache, implantou agilidade e é isso. Não, é um trabalho constante e é um aprendizado constante também, né? é isso aí. É isso aí, oportunidades constantes, né? Olha só, você está como analista ganhando mais do que quando você estava como coordenador, então. Exatamente. Ô, maravilha, assim que eu gosto da história. E aí, me conta uma coisa, o que que você percebe, ô, Sávio, era você, então, você enquanto profissional, como que você era visto, reconhecido, enfim, antes de conhecer inovação e começar a aplicar, e depois que você começou a efetivamente aplicar, se posicionar assim para o mercado? O que que você percebe que era você antes e o você agora? Para o mercado, né, de trabalho. Então, hoje eu percebo que eu sou muito mais o profissional. Eu adoro quando os meus amigos falam isso, fora da caixinha. Ah, Eu fico pensando, será que eu sou mesmo? Não sei. E aí eu adotei até esse bigode aqui só para fazer meu carinho fora da caixinha. para poder o rosto também mostrar que você é fora da caixa, né? Pois é, exatamente. Assim, eu sempre fui muito questionador em relação a algumas coisas, mas assim, eu acho que o segredo está em como a gente vai questionar, né? E a forma com que a gente também, assim, primeiro a gente precisa pegar como é que a roda anda, como é que a roda gira. Eu aprendi isso lá na Petrobras. Primeiro você entende o fluxo, depois você busca como melhorar aquele fluxo. Então também não adianta a gente chegar, eu vou transformar água para o vinho e não sei o quê. Cara, se a gente chegar nessa mentalidade, a gente não vai transformar, Sim. porque a gente vai encontrar uma série de dificuldades, a gente vai desanimar. A questão é essa, assim, é muito que eu uso para sempre, assim, as coisas não mudam da água para o vinho, mas a gente pode ir, bota um pinguinho ali, começa a ficar, muda um pouquinho o sabor, muda a cor, e a gente vai transformando. Pode ser que vire vinho, pode ser. Pode ser que depois de um tempo botem mais água e façam com que Coisa. volte a ser um kisuke. É, pode ser. Mas pode ser que não, pode ser que super se empolguem com a ideia e queiram colocar até acelerar, né? E isso é que é o bacana, né? E hoje, né, até te perguntando quando é que começou toda essa trajetória, né? Que eu comecei falando, mas eu não lembro se foi final de 2017 ou se foi 2018, foi quando? Quando eu comecei a aplicar mesmo foi final de 2017. 2017, no início, né, foi quando eu tive a aula. E aí, mais ou menos, foi quando eu consegui esse emprego e tal, que já foi uma forma de conseguir um emprego, né? Querendo ou não. Eu usei os princípios ali do Design Thinking para isso. 2017, depois do final de 2010, eu troquei. E aí, eu acho que foi mais ou menos no meio de 2018 que eu consegui
essa questão do projeto, que eu assumi, que eu tive toda a ascensão. Não, muito legal. Olha, eu estou perguntando tempo, porque assim, gente, foram 3 anos para 300% de aumento. Isso é muito considerável, assim, isso não é normal. Isso é fora do padrão. O padrão é você crescer todo ano ali 10% de aumento, entendeu? As pessoas normalmente crescem 30% em 3 anos. Assim, você cresceu 100 vezes mais do que essas pessoas. Então, o quão potencial é quando a gente aplica, né? E usar a favor. E olha só, uma coisa importante que você trouxe para quem está ouvindo a gente aqui, porque eu sei que tem gente desempregado, né? Então, existem dois perfis. Existe o perfil, eu estou dentro da empresa, e aí a gente vai pegar essas possibilidades, como você falou, pega um negocinho pequeno, faz uma coisa diferente ali, vai mostrando que você tem conhecimento, que você é diferente, isso vai ganhando uma escala. Todas as pessoas que a gente trouxe aqui, a Renata, por exemplo, de segunda-feira, foi isso, assim, ela entrou na nossa turma em agosto, final de agosto do ano passado, já na online, né, que você não estava na presencial, na online, e ela começou a aplicar numa coisinha que era importante para a empresa, super, super estratégica, mas pequena. Mas isso já deu para ela uma visibilidade que ela foi promovida, e também recebeu 24% de aumento para conseguir esse novo cargo. Então, é essa que é a estratégia. Agora, se você está desempregado, como é no teu caso, como estava no teu caso, né, e depois que você conseguiu um emprego, é usar isso no discurso, usar que você tem esse conhecimento. E lá na turma, assim como foi no teu caso, o ideal é que a pessoa aplique um case, né? Eu ensino dessa forma, pega uma história real, pega aí um amigo, pega alguma coisa para aplicar, pega na sua carreira, usa para você mesmo, porque isso ajuda você a se familiarizar e ser essa pessoa agora, né? A se transformar. E aí, como é que você se define agora, depois da inovação? Quem é o Diago pós-inovação? Porque aí agora eu ainda quero entrar lá nos projetos que você ganhou e tudo mais, mas eu quero que você fale quem é você agora. Então, antes eu considerava um pouco mais inseguro, assim, quanto às formas que eu podia estar ajudando a empresa, sabe? Legal. Eu ficava um pouco na dúvida. Hoje eu tenho um pouco mais de segurança. Muito mais pelo fato de entender que essa construção ela vai se dando em conjunto com as outras pessoas, né? Então, as coisas não vão acontecer só de mim. Então, eu tenho muito mais confiança de que a gente vai conseguir as coisas porque eu sei que eu vou contar com pessoas. Então, é muito mais do que a ser snob, né? E entender que, tipo, eu tenho conhecimento, hahaha, e confia em mim. Na verdade, assim, pô, confia em mim que tem um monte de gente aqui que vai conseguir fazer isso também, sabe? Confia em mim, confia nas pessoas que estão juntos, né? Legal, muito bom. Gostei. E aí, conta pra gente, porque nesse meio do caminho, aliás, eu nem perguntei da outra vez, a gente falou isso já no final da live, foi uma correria, eu quero que você conte hoje com calma. Que você foi chamado, você começou a participar de hackathons. Como é que você teve essa vontade? Você explica ao pessoal o que é hackathon primeiro, mas como é que veio essa ideia de, pô, vou me inscrever aqui, vou participar, e aí começou essas histórias. Então, conta primeiro pro pessoal o que é um hackathon, e depois você conta por que você começou a participar deles. Então, o hackathon eu traduzo, né, como maratona de inovação, né? O nome hackathon é maratona hacker, né? E é muito mais sobre quando se fala em hackear, não é na verdade fazer algo ruim que vai prejudicar as pessoas. Já acha logo que invadir alguma coisa. Exatamente. Vazar dados. É. Não, na verdade, hackear é da gente entender como é que o sistema funciona, entender o sistema como tudo que está ao nosso redor, né? E aí entender como o sistema funciona e fazer algo que vai melhorar, o que talvez até vai questionar o status quo, né? O grande status ali que as pessoas estão ao redor. E aí o hackathon ele vem para isso, então as empresas elas têm feito muito, promovido muitos hackathons e eles fazem aberto para que pessoas de inovação eles venham e trabalhem. Geralmente são desenvolvedores, né? Somados ao time de business e o marketing. E aí, quem me falou sobre isso foi um amigo meu que estava trabalhando enquanto UX. Ele trabalhou como UX design em uma startup. E ele falou assim: olha só, foi o lugar onde eu tive a oportunidade de construir um portfólio. Eu comecei a fazer melhorar o network, né? Porque lá você conhece pessoas de diferentes frentes e está inserido ali dentro daquele universo. E é um universo de teste, né? Porque tá todo mundo ali naquela maratona, mas tá todo mundo, na verdade, testando. Ninguém tem medo de errar, né? Tipo assim, meter a cara a tapa.
E aí eu comecei a participar, na verdade eu fui participar do meu primeiro hackathon no final de 2019, e lá eu lembro da primeira conversa, assim, eu até me arrepio, porque, sei lá, são tantas emoções que acontecem dentro do hackathon, e eu cheguei pro pessoal e perguntei, gente, vocês conhecem o Design Thinking? A gente pode aproveitar aqui algumas coisas dessa metodologia, né? Vamos, vamos aproveitar e fazer algumas coisas. E aí eu trouxe o mapa de empatia, a gente fez lá algumas dinâmicas, né, previstas pelo Design Thinking, muito para a gente desenhar um projeto e uma solução que atendesse de fato a necessidade das pessoas e também conseguisse vender, né, digamos assim, o pão da empresa que estava ali financiando. Porque às vezes o hackathon ele está muito dentro de um desafio. Ele traz um desafio e aí os hackers, né, que são os participantes, eles se juntam para fazer isso. Eles dividem em times e esses times multidisciplinares. Então já é o primeiro princípio aí do design thinking, né, da inovação. E esses times multidisciplinares eles ficam encarregados de desenvolver algo. Então, pô, aquela questão da escutativa, de considerar todos os conhecimentos que estão ali. Então todo mundo falava, a gente foi puxando para cada lado e assim, com essa facilitação, a gente conseguiu o primeiro lugar. Então, para mim, assim, foi o meu primeiro hackathon. E aí, eu ganhei o primeiro hackathon. Vocês têm noção? Ah, que legal. Esse hackathon que você participou era algum prêmio ou era dinheiro? Porque, gente, esses hackathons é premiado mesmo, tá? Não é assim, parabéns aí, né? Vá para casa, pode ter que você ganhou. Não, você ganha mesmo alguma coisa, né? Exatamente, tem hackathon de todo jeito, né? Tem hackathon que só dá mentoria, tem hackathon que dá tapinha nas costas, e tem hackathon que dá dinheiro. E assim, tem inclusive que vai sair o resultado semana que vem, que o primeiro lugar é R$ 45 mil. Uau! Isso dividido para 5 pessoas, imagine. Uau! Mas assim, todo mundo entrou. O prêmio desse foi um celular, um iPhone XR, que estava mó na moda, era o última linha. Agora, olha só, se derem um iPhone agora já é maravilhoso, né? Pois é. Um celular. A minha situação... O iPhone 12 é R$ 12 mil, gente. É um puta prêmio. Imagine só, já pararam no iPhone, eu acho. Pois é. Mas assim, eu até vendi meu celular, eu não tinha dinheiro direito, eu tava meio ruim, ainda tava tentando me considerar, vendi. Hoje eu me arrependo, assim. Quer dizer, às vezes eu me arrependo. mas vendo assim, deu para me organizar financeiramente e melhorando uma série de coisas que eu pude fazer a partir de então. E a partir desse prêmio, na verdade, assim, e o hackathon ele está muito dentro da jornada, né, da experiência, do fato de estar lá, estar imerso e assumir um problema e fazer com que, a partir daquele problema, porque a gente tem que pegar, né, o nosso propósito enquanto produto, enquanto startup, né, porque a gente precisa montar o modelo de uma startup para solucionar aquele problema. E junto disso, né, também imergir, participar, fazer pesquisa, é intenso, é intenso. A gente fez pesquisa no dia, a gente, enfim, foi super gratificante, assim, fazer parte de tudo isso. Que legal, muito bom. Minha pergunta para você, né? O que você tem hoje, o que você recebe hoje de feedbacks? Como é que você considera hoje as suas entregas, né? Então, a gente falou muito de quem era o Diago antes e pós, mas como é que você percebe hoje as suas entregas para a empresa e, consequentemente, os feedbacks que você recebe nessas empresas que você passou, né? Então, a primeira empresa, depois o Ciedes, agora a Credlink, Protel, né? Protel, Ciedes, Credlink. O que você percebe hoje das suas entregas, dos feedbacks que você recebe em relação ao seu trabalho depois que você começou a aplicar a inovação? Eu não gosto de dizer que assim, é sempre positivo, todo mundo sorri, todo mundo. Não, Porque isso parece juízo de valor, né? Até porque é ruim. Se a gente só receber feedback positivo, a gente para de evoluir. Então é bom. Pois exatamente. Mas eu acho que sim, as entregas que não são entregas finais, né? Porque eu acho que todo produto está em constante desenvolvimento. As entregas elas geram muito valor para as pessoas. Sejam as pessoas, os clientes, né, os usuários daquele produto que a gente fez, sejam as pessoas que também estão em torno disso. Então, gera valor para a empresa, gera valor
para a diretoria, porque se gera valor para a empresa, gera valor para a diretoria, e valor não necessariamente apenas valor como custo, né, como lucro, mas valor também como reconhecimento de marca, reconhecimento poxa, a empresa está se preocupando comigo. Então, assim, eu apliquei Design Thinking em tudo, desde ações internas, como, sei lá, ação do Feliz Aniversário lá. A gente fez uma ação, depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Ah, é legal. Mas, pois é, tinha a forma de reconhecer, porque lá na administradora era um pouco, o pessoal era mais rígido e tal, não conversava, às vezes era aniversário de alguém, ninguém nem sabia. E aí, a parada era botar um balão nessa mesa, que foi até uma ideia de uma outra pessoa que também tinha trabalhado em uma outra empresa e tinham isso, e a gente veio aplicar, e fez, mas beleza, só um balão, não tem graça. E aí, vamos botar um chocolate? E aí eu fui conversar com outras pessoas. Na minha cabeça, eu achava que, tipo assim, comprava uma caixa de bis, botava 2 bis ali ou sei lá, um serenata de amor e dava de presente para a pessoa. E aí, conversando, eu fiz, e aí, o que você acha? Eu falei com a menina da RH. Ela fez, não, acho que a gente consegue pagar, sei lá, em média 10 a 15 pessoas fazem aniversário por mês aqui na empresa, então a gente consegue pagar um bis para cada um, sabe? Uma caixa de bis, uma caixa de chocolate. Aí eu fiz, não, peraí, caixa de chocolate, se eu colocar muito caro, o diretor vai vetar, porque ele se preocupa com o valor. Por que não uma caixa de bis? Porque o bis ali tem um valor geralmente acessível, a gente pega uma promoção. Exatamente. E assim, querendo ou não, é uma caixa, é uma coisa que as pessoas podem dividir com os outros. Então, assim, foi pensando em todas as esferas, assim, todo esse cuidado, né? Em pensar essa experiência de ganhar uma caixa. E depois eu resolvi botar um cartãozinho que a pessoa recebia, e depois no outro ano, o cartãozinho estava dando trabalho, eu botei tipo como se fosse um papelzinho, assim, com o nome da pessoa, feliz aniversário, e eu colava em cima do bis. Então, assim, eram esses cuidados em atender, né, e entregar valor para todas as pessoas que estariam ali envolvidas, que faziam com que essas entregas elas tivessem fossem reconhecidas com mais valor, né? Mas é muito mais pelo fato de assim, estou fazendo para inglês ver, né? Para acharem bonito e baterem palma. Não, é para entregar valor de fato para as pessoas que estão ali envolvidas. É isso. Muito bom. Diago, conselho seu para quem entrou na turma. Então, as pessoas que se inscreveram, né, e que estão aí começando, que nunca nem pensaram em fazer inovação da vida, mas decidiram aí embarcar nessa. O que você dá de conselho para elas? Você que já está aí há 3 anos nessa jornada, com todas as conquistas que você teve, o que você dá de recomendação para essas pessoas? Eu acho que o que eu posso dizer para quem vai fazer o curso é mergulhe e aproveite. Entenda a essência, assim, a essência e busque colocar em prática, sabe? Eu acho que a parada às vezes a gente não consegue, e a inovação é muito isso, né? Depende muito do ambiente que a gente vai implantar. Então, às vezes a gente não consegue colocar exatamente como a gente queria, mas é uma construção. Então, sei lá, é um Trello, é um Kanban que a gente consegue aplicar primeiro e depois a gente consegue aplicar, escalar para uma outra cerimônia, uma outra atividade que vai fazer com que aquele processo ele fique mais fluido, né? E mostrando o resultado que isso dá para as pessoas, a fluidez do processo. Então, é muito sobre isso. E tudo isso depende de aproveitar e mergulhar mesmo nesse universo, assim, colocar na veia, né? Como eu brincava com... Muito bom. E para quem está na dúvida? Para quem ainda não sabe se vai fazer, se não faz, porque não sabe se vai conseguir aplicar, porque a empresa também talvez não deixe. O que você diria para essa pessoa que não sabe? Não sei se isso daí é para mim, não. Acho que isso daí não vai dar certo para mim. O que você dá de conselho para ela? Então, para quem não reconhece, né, que se sabe se aquilo ali é para mim, acho que é muito mais sobre o procurar se conhecer, né? Conhecer suas potencialidades ali e saber como é que você pode aplicar suas potencialidades dentro desse universo. Eu acho que inovação e criatividade é para todo mundo. São técnicas que a gente aprende a aplicar. E dentro disso, em paralelo, a gente também tem a comunicação não agressiva, né? Então, é essencial no ambiente de comunicação a gente praticar, né, essas técnicas também de CNV. Então, tem técnica para tudo e a gente pode aprender. Tá aí Lilian, que ensina muito, muitas dessas técnicas. E como a gente falou da outra vez, né, Sábio? Quando a gente dava turno presencial,
eu tinha que escolher uma temática, porque não dá, gente. Fica confuso. Eu acho que também no presencial tem uma outra dinâmica. Eu adoro presencial, mas é uma dinâmica diferente. Para o online, tem algumas vantagens. A primeira é que a pessoa pode assistir quantas vezes forem necessárias. Então, imagina se, poxa, nesse assunto aqui eu não entendi direito o que a Lina falou, e ela vai voltar mais X vezes aqui para repetir a mesma coisa. Ter sido perfeito, né? E a gente não podia fazer isso, tinha que seguir um cronograma. E o cronograma, ele já era. A gente já tinha uma carga horária robusta e ainda assim não dava conta de atender a tudo. Então, quando eu trouxe para o digital, eu fiz questão de trazer as metodologias e juntar. E hoje a gente fez uma mudança, né? Cada nova turma a gente vai melhorando. Então, inclusive, esse ponto de estratégias de carreira, que não existiam quando você veio aqui da outra vez, a gente pegou e acrescentou. Por quê? A gente fazia isso, eu fazia isso individual com as pessoas, mas eu comecei a perceber que as pessoas precisavam disso dentro do curso. Então, tem toda essa dinâmica de por que eu vou fazer isso, o que eu ganho, como é que eu me posiciono em determinado ponto. Então, é diferente, mas assim, o ponto principal é aplicar, fazer várias vezes, né? Como a gente até falou na última vez que você veio aqui, a primeira vez que você aplicou, certamente não é como está sendo agora. Você não sabia, estava aplicando pela primeira vez, tinham todos os erros ali do processo. O negócio é acreditar, confiar no processo e ir praticando, né? Para poder ir ganhando essa consistência. Não, e assim, assim, lá atrás, né, quando eu comecei a aplicar de uma esfera muito menor, acho que todo mundo, quando a gente vai numa entrevista, seja de inovação, porque agora eu estou buscando esse caminho ainda mais forte, né? Tá próximo de inovação e desenvolvimento de novas tecnologias, que está muito dentro também do que o mercado tá vendo como valor, né? A necessidade também do mercado. Então, acho que também está dentro disso, da gente perceber o que o mercado está procurando para que a gente também esteja pronto para o momento que o mercado vai precisar da gente, né? Exato. Então, a questão de aplicar, eu comecei aplicando lá pequenininho, em um projetozinho lá que ninguém ia ver, mas assim, eu já estava colocando em prática e exercitando isso. E aí, no final do ano passado, em resultado de um segundo hackathon, que também eu tive a oportunidade de estar ganhando, esse hackathon dessa vez foi digital, né, durante a pandemia, a gente foi chamado para participar da Squad de inovação. Squad, para quem não está todo com o termo, é um time de inovação de um banco daqui do Brasil, né, um banco brasileiro, que ele está aí nessa transformação digital e eles estão vendo valor em olhar e ouvir o que as pessoas têm de fora para ver. Então, chamaram a gente para desenvolver isso. Então, eu tive a oportunidade lá dentro também, estar aplicando inovação, os princípios da inovação, estar partilhando também, porque não necessariamente, como eram pessoas distintas, né? Não necessariamente todo mundo estava na mesma página, então é assim também em todo lugar. Era um squad de inovação, mas nem todo mundo tinha todos os conhecimentos sobre inovação, sobre agilidade. Então, a gente foi também fazendo todo esse trabalho e de reconhecimento e também da gente ir escalando esses princípios, né? E, nossa, foi o resultado, assim, estamos vendo as vezes para saber o resultado se vai ser colocado no ar mesmo, né? Porque como tudo de inovação é um teste, pode ser que seja tudo descartado. É verdade. Mas assim, eu tenho esperança que as coisas vão acontecer. Com certeza vai. A gente está aqui mandando energia positiva para você. Ó, a Fernanda Cipriano veio para cá também assistir, mandou boa noite. Boa noite, Fernanda. Tem tempo. Pandemia, né? Todo mundo, a gente acabou perdendo contato. Que bom que você está por aqui. Diago, Sávio, muito obrigada. Foi um prazer. Ó, a Fernanda, né? A Fernanda também foi minha aluna, falou que o bizu é ter paciência e construir um modelo de tijolinho em tijolinho. Isso aí. Inclusive, a minha primeira Scrum Master, a minha primeira PO, foi a Fernanda. Olha, dentro de um processo experimental, de um projeto experimental que a gente desenvolveu dentro do MBA, que inclusive você também estava tocando, que era o Business Game. E a gente teve a oportunidade de ganhar. É verdade, olha só. Isso daí a gente nem tinha que ter falado. Você ganhou hoje hackathon, você ganha tudo. Não é nem assim, não. Tá? Também participo de um monte de hackathon que eu só participo. Mas a minha primeira experiência, tanto no físico como no digital, foram de sorte de encontrar pessoas também que dessem esse match e que estivessem abertos aí para
estar emergindo dentro desse universo, e foi muito grandioso. Foi quando a gente ganhou, teve a oportunidade de ganhar também. Ah, que legal. Olha, sabe, é sempre um prazer ter você aqui, porque eu acho a sua história super legal, assim, é realmente uma história de super sucesso, conseguir fazer essa transição e conseguir um aumento tão significativo em pouco tempo. Não é o normal, gente, assim, então é importante vocês levarem em consideração, né, assim, entrei no mercado, se eu fizer um bom trabalho, eu vou receber 300% de aumento em 3 anos. Não é assim que funciona, a banda toca bem diferente. Inclusive, essa semana retrasada, eu estava conversando com uma cliente minha, que ela vai fazer 3 anos em uma empresa gigantesca e ela não está conseguindo. Por quê? Porque ela não faz mais ou menos um padrão meio que todo mundo já faz e recebe só dissídio. E aí está crescendo aí o 5%, 3% ao ano no salário, que é muito pouco. Então, entendam que isso é um super reconhecimento do seu trabalho. Fico muito feliz e te agradeço mais uma vez a disponibilizar sua agenda, voltar aqui, compartilhar agora sobre essa outra ótica que da outra vez a gente não compartilhou. Eu queria muito poder ouvir e contar para as pessoas a sua história. Então, muito obrigada, sucesso. Vou ficar aqui na torcida, ó, novas coisas que você vai contando. Vai me contando que você vai voltar outras vezes aqui, para contar mais histórias. Eu vou falar para você que eu ainda não parei. Isso, claro que não. Já Quero mais. Ainda mais na nossa conversa, quando a gente começou a conversar no início do ano, ainda definiu uma meta para você maior do que você tinha se definido, hein? Pois é, e olha que eu anotei, viu, aquela meta lá. Muito bom. Que vai ser. Isso aí. Você vai conseguir chegar. Qualquer coisa conta comigo, hein? Que eu te ajudo a fazer esse processo aí para você chegar. A gente vai começar. Muito bom, Thiago. Obrigada. Foi ótimo, gente.